Bom galera, eis aqui um vídeo que muitos vêm pedindo bastante ultimamente, que é o vídeo sobre a maldição do número 14 do Royal Rumble. Sim, pra quem não sabe, no Royal Rumble tem as posições de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 30, de 1 a 40, já teve até de 1 a 50 recentemente, lá no Greatest Royal Rumble. E tem a posição de número 14, né? Essa posição aí, alguns cada vez mais vêm descobrindo que existe uma espécie de maldição. O que seria essa maldição? Digamos que todo mundo, depois de entrar nessa posição, sofre algum tipo de azar. Esse azar pode ser pesado, esse azar pode ser na vida pessoal, esse azar pode ser na carreira dele, enfim. Algum tipo de azar a pessoa tem depois do número 14, não é antes, tá? Porque muita gente diz, ah, mas o fulano foi número 14, mas ele já tinha sido campeão mundial, não sei o que. Só que foi antes de ele ser número 14, a maldição vem depois de ele ser o número 14. E às vezes não é tão pesada assim, às vezes é uma coisa boba, ou às vezes é sim uma coisa pesada. É uma coisa assim que é superstição, você pode simplesmente achar que foi coincidência e tal. Faça a análise que você quiser, mas já que vocês pediram para fazer um vídeo sobre isso, vamos ver então como foram esses amaldiçoados. Ah, lembrando que também vai ter muito nome antigo aqui de Superstar antigo, que eu não sei pronunciar direito, mas o importante é vocês entenderem qual foi a maldição que ele teve, não como era o nome dele, até porque sei que muitos de vocês também não sabem pronunciar, então deixem de ser hipócritas! Em 1988, o número 14 daquele Royal Rumble foi Ron Bass. Sim, o Ron Bass, após ter o número 14, simplesmente teve que se aposentar nos anos seguintes por conta de ter diversas lesões. Sim, essa foi então a primeira maldição. Em 1989, nós tivemos Marty Jannetty, acho que era assim que pronunciava, que era aquele antigo parceiro do Shawn Michaels, lembram? E o Shawn Michaels seguiu a carreira dele, teve todo o sucesso que vocês sabem, já o Marty simplesmente só ficou lá aquela vez como campeão de duplas, ganhou até um Intercontinental, mas a carreira dele foi essa, foi ser sombra do Shawn Michaels o resto dela depois de ficar esse número 14. Em 1990, o número 14 do Royal Rumble foi Haku. Sim, Haku nunca conseguiu ser main event, malemar mid-card. O cara só teve ali na WWF um título de duplas, então também foi amaldiçoado pelo número 14. Em 1991, o número 14 do Royal Rumble foi Davey Boy Smith, onde praticamente 10 anos depois, em 2002, ele acabou falecendo com apenas 39 anos. Sim, uma morte trágica para alguém tão novo. Em 1992, o número 14 do Royal Rumble foi Hércules. Claro que lá nos Estados Unidos eles falam de outra forma Hércules, mas eu vou falar do jeito brasileiro mesmo. Hércules acabou falecendo em 2004 com apenas 47 anos. Também uma morte trágica para alguém que era relativamente novo. Mais um aí, caso curioso do número 14. Em 1993, o número 14 do Royal Rumble foi Berserker. É difícil falar esses nomes, eu sei. Mas o fato é que ele participou, foi o número 14 e depois no mesmo ano acabou sendo liberado da WWF. Em outras palavras, ele foi demitido e nunca mais voltou. Em 1994, nós tivemos como número 14 o palhaço Doink the Clown. Sim. E ele naquele mesmo ano acabou sendo liberado da WWE. Além disso, ele também faleceu até que cedo, com apenas 55 anos. Em 1995, o número 14 foi Jacob Blue. E assim, nesse Royal Rumble ele tava com esse nome, mas ele já tentou vários nomes diferentes, vários personagens diferentes, vários ring names diferentes e nunca ganhou absolutamente nada na WWF, então aí está o azar dele. O cara tentou 500 personagens e nunca virou porcaria nenhuma, pelo menos na WWF. Em 1996 temos outro caso engraçado aqui de Doug Gilbert, acho que é assim. O cara, ele entrou nesse Royal Rumble, ficou 3 minutos e foi os únicos 3 minutos dele na WWF, na WWE. Simplesmente ficou só esses 3 minutos de um Royal Rumble e nunca mais apareceu e fez absolutamente nada. Em 1997, nós tivemos como número 14 Goldust. Sim, e o Goldust ele nunca foi um main event, apesar de ser um dos mais antigos da WWE. Nunca ganhou nenhum título mundial, só ficou realmente no mid-card e na maioria das vezes low card, no card de jobbers ali. O cara, sinceramente ali, que pra muitos inclusive tinha um potencial enorme, pra muitos é underrated, nunca conseguiu chegar muito longe ali, é impressionante isso. Em 1998 nós temos o caso do Ken Shamrock. Sim, ele foi o número 14 do Royal Rumble
E olha só, o Cam, ele era muito bom no MMA. Até então, ele tinha parado de lutar em 96, ele tinha 23 vitórias e apenas 5 derrotas. Depois de ele ser o número 14 desse Royal Rumble, ele teve 3 vitórias e 12 derrotas, ou seja, reverteu depois de ele ser o número 14. Então, é outro caso assim que foi simplesmente absurdo. Em 1999, o número 14 foi Kurgan, e depois de ele ser esse número 14, naquele mesmo ano ele deixou o Pro Wrestling para tentar ser ator. No ano de 2000, o número 14 foi Bob Backlund. Sim, ele que já tinha um sucesso na história aí do Pro Wrestling e tal, já estava um pouquinho já adiantado na idade. Mas o fato é que naquele mesmo ano de 2000 ele concorreu para o Senado de Connecticut e perdeu as eleições. Em 2001, o número 14 foi Godfather, sim, e o engraçado é que ele ficou só alguns segundos nesse Royal Rumble. Ele voltou em 2013 e ficou só 3 segundos também. Então, se eu não me engano lá, fizeram até uma soma que, se eu não me engano, em 3 Royal Rumble que ele participou seguidos, somando, ele ficou menos de 13 segundos lá dentro. Pra você ver como o cara teve azar. Em 2002, nós tivemos como número 14 o DDP, sim, que estava vindo lá da WCW. Na WCW ele teve um sucesso, só que como eu falei, o azar vem depois de ser o número 14. E ele nunca conseguiu repetir o sucesso que ele teve na WCW, na WWF, na WWE, depois de ser o número 14 nesse Royal Rumble. Em 2003, o número 14 acabou sendo Ed Guerreiro. O Ed Guerreiro que teve uma trágica morte no ano de 2005, ele tinha apenas 38 anos, foi extremamente triste o que aconteceu. E também foi número 14 em 2003. Em 2004, o número 14 do Royal Rumble acabou sendo Rikishi, sim. E naquele mesmo ano ele foi demitido da WWE, ele saiu da WWE curiosamente. Em 2005, o número 14 da WWE foi Orlando Jordan, que também foi demitido no mesmo ano da WWE ali. Ele que até então era até campeão americano e de repente perdeu tudo, pouca gente até lembra dele, coitado. Em 2006, o número 14 foi Joey Mercury, também conhecido como Jararaca por vocês aí. E depois disso, no ano seguinte, ele sofreu uma lesão feia no rosto. E o parceiro dele, que era o John Morrison, seguiu até com uma carreira de sucesso ali em midcard. Nunca foi main event, mas foi midcard bem legal. Enquanto o Joey Mercury ficou esquecido, teve um problema financeiro, ficou sem dinheiro, precisou de ajuda do CM Punk, que era amigo dele. Depois voltou para a WWE ali como um dos funcionários ali, agindo como segurança, inclusive atuou lá como segurança do Seth Rollins durante o período da autoridade, vocês devem se lembrar disso, né? Em 2007, o número 14 foi Jeff Hardy, né? E aí o Jeff Hardy, ele até teve ali conquistas depois, ganhou o título mundial, ganhou o título intercontinental, ganhou o título americano, ganhou o título de duplas. Só que também o Jeff Hardy ele tinha um potencial enorme e aí por conta de alguns problemas pessoais ele acabou sendo atrasado, né? Ele perdeu muito push por causa de problemas envolvendo drogas, envolvendo bebidas, envolvendo prisões. Vocês devem se lembrar lá que até fora da WWE, na TNA lá, ele teve aquele problema de ir lutar totalmente dopado lá contra o Sting. Então ele ficou com uma reputação bem zoada. Apesar disso, ainda assim ele conseguiu se manter ali em um certo nível bom, né? O azar não chegou tão forte assim em cima dele, ainda conseguiu conquistar algumas coisas por causa do talento dele e da popularidade dele. Ainda isso conseguiu prender um pouco ainda a carreira dele. Só que, ao mesmo tempo, ele também tinha um potencial enorme e acabou tendo vários problemas pessoais ali que acabaram ferrando com ele e quem sabe tem a ver com o número 14 desse Royal Rumble de 2007. Em 2008, o número 14 do Royal Rumble foi o monstro, o Maga, né? O Maga que acabou saindo da WWE no ano seguinte e acabou morrendo também no ano seguinte com apenas 36 anos, sim, tinha um problema lá com drogas e morreu com 36 anos apenas. Em 2009, o número 14 foi Finlay, sim, e simplesmente foi o último ano dele na WWE também. Ele que nos anos anteriores até tinha aparecido, conquistado o título americano, dava um certo trabalho ali no midcard, mas depois disso nunca mais lutou. Voltou a ser diretor ali na WWE, treinador igual já tinha sido no passado. Chegou a ser demitido num período e voltou recentemente. Às vezes vocês veem ele aparecendo como segurança na WWE. Em 2010, o número 14 foi MVP, que teve um sucesso também com o título americano no passado da WWE. E depois ali acabou saindo da WWE no mesmo ano e nunca mais voltou ali, nunca mais
virou absolutamente nada ali na WWE, até porque nunca mais voltou nela, e inclusive pouca gente lembra dele, e ele foi um grande campeão americano, mas é pouco citado pela WWE inclusive. Em 2011, o número 14 do Royal Rumble foi Chris Masters, também saiu da WWE no mesmo ano e nunca mais voltou pra WWE depois disso. É curioso, né, o tanto de casos de cara que foi número 14 e depois saiu da WWE na sequência, né, inclusive a gente vai falar recentemente do Ambrose. É impressionante, cara, é impressionante, porque esse cara quer demitir alguém e já bota aí no número 14. Em 2012, nós tivemos Jinder Mahal como número 14 do Royal Rumble. E aí você vai dizer, pô, mas esse cara virou campeão mundial, campeão americano? De fato, mas acho que foi um ponto fora da curva, porque ele jobou em 2012, 2013, 2014, acho que em 2015 ele saiu, voltou no ano de 2016, ganhou o título mundial em 2017, voltou a ser jobber em 2018 e segue em 2019 assim. Então teve ali seus pontos fora da curva, mas o normal do Mahal foi que ele simplesmente virou simplesmente azarado. Em 2013, Rey Mysterio foi o número 14 do Royal Rumble, né? E depois disso, alguns de vocês devem se lembrar, ele teve muitas lesões, mas muitas lesões, ficou fora de forma, saiu da WWE, aí recentemente, agora que ele voltou mais em forma, mais inteiro, vamos ver se ele vai ganhar alguma coisa, só que depois disso ele nunca mais ganhou nenhum título. Em termos de título, o Rey Mysterio não ganhou mais nada. Vamos ver se agora nesse retorno dele vai ganhar alguma coisa, por enquanto ele também não ganhou nada. Em 2014, o número 14 foi quem? Foi Kevin Nash. E aí, naquele mesmo ano, Kevin Nash foi preso, sim, preso e suspenso pela WWE. Impressionante, cara. Aí, em 2015, adivinha quem foi o número 14? O DDP. O DDP retorna para ser número 14 de novo. O cara já foi ano passado, volta de novo no mesmo número. Esse cara quer ter azar na vida, não é possível. Em 2016, quem foi o número 14 foi Stardust. O Stardust nunca virou absolutamente nada na WWE. O Cody Rhodes, que interpretava Stardust, aí já é outra história. Depois disso parece que ele teve até sorte, né? Ele saiu da WWE, teve sucesso lá fora, é um grande empreendedor, isso é inegável. Mas como Stardust nunca virou absolutamente nada ali, fracassou, digamos assim, tanto que teve que sair da WWE ali porque não havia virado nada, não havia tido sucesso. Então, vamos interpretar aqui como o Stardust, não como o Cody Rhodes em si. Stardust simplesmente ali foi o declínio final dele ter sido número 14 no Royal Rumble 2016. O Kofi Kingston, né, sempre ali conhecido pelas mitagens em Royal Rumble, foi o número 14 no Royal Rumble de 2017. E aí, meus amigos, o Kofi Kingston ele não chegou a ter um grande azar, pelo menos por enquanto. Ele teve 2 lesões no mesmo ano lá de 2017. Nenhuma foi tão séria assim, mas teve ali esse azarzinho, digamos assim, até que menor, e espero que tenha sido apenas esse mesmo. Em 2018, um caso que muita gente pensou que quebraria essa maldição, que foi do Nakamura. Ele entrou como número 14 e venceu o Royal Rumble. Então mundo disse, não, já era essa maldição, o cara foi número 14 e ganhou. E aí, ele foi número 14, teve 4 chances seguidas pelo título mundial e perdeu todas. E aí então, no ano seguinte, um ano depois, no mesmo Royal Rumble, ele estava lutando no pré-show, no kickoff do Royal Rumble. O cara que era o atual vencedor lutando no kickoff ali. E ainda 2 dias depois, né, que ele tinha ganhado o título americano, ele perdeu o título americano pro R-Truth ainda por cima, pra quem tinha dúvidas ainda. Então, o cara virou, nem mid-card, ele virou low-card depois de ser número 14. Venceu o Royal Rumble pra nada, porque não conseguiu ganhar o título mundial. Mesmo tendo 4 chances seguidas, não conseguiu. Então, só veio o azar pra ele, muita gente pensou que não viria, mas veio. E aí, claro, o caso recente do Dean Ambrose, que foi número 14 nesse Royal Rumble 2019. Depois disso, 2 dias depois, a WWE anunciou que o Dean Ambrose estará saindo da empresa em abril desse ano, quando seu contrato se encerrar. Então, mais um caso aí de que foi número 14 e teve azar na WWE. Esse azar, como eu disse, ele vai um azar super enorme, que envolve morte, que envolve, sei lá, perder eleições, que envolve isso, aquilo, como azarzinhos pequenos, de uma lesãozinha ali a outra, ou de sair da WWE, mas é curioso, cara, é curioso esse tanto de casos de cara que foi número 14 e sempre aconteceu alguma coisa depois. Talvez seja só superstição, talvez seja só coincidência, você faz a análise que você quiser, mas é interessante isso, então fica sempre a expectativa aí de quem vai ser o próximo número 14 desses anos seguintes, porque vem sempre aquele medinho de ser alguém que a gente gosta, né?
E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!